Bom dia, sejam todos bem-vindos. Obrigado, irmã Nerama. Esse tempo é tão importante para prepararmos nosso coração e realmente nada mais importante do que exaltar Jesus em tudo que está acontecendo, em tudo que não está acontecendo ainda, nos desafios, em tudo que nós temos, nós estamos olhando, nossos olhos estão fixos na pessoa de Jesus. Então, nós estamos aqui mais uma vez para nossa missão tão importante de intercessão. Como nós colocamos no convite, eu lembrei, quando era criança ainda, meu pai falava de alguém, né? Ele citou alguém, eu nem lembro quem que falava isso, mas falou que, assim, dando importância para o ministério de intercessão, uma pessoa falava sempre, né, essa frase, né, que Jesus, tão importante o ministério que ele veio, claro, a morte, o sacrifício, o que ele veio para fazer na encarnação, tudo foi essencial, mas ele deixou o ministério de 3 anos e meio para se dedicar a um ministério que já vai para 2.000 anos de intercessão a destra do Pai. Então, isso dá uma dimensão da ênfase, e não é que uma coisa seja para Deus, cada coisa é importante, né? Porque se Jesus deixou aqui na Terra, ele deixou para o Espírito Santo, deixou para nós que estamos aqui, que é algo muito importante também. Mas a intercessão nossa aqui é uma parte essencial do nosso chamamento, e a Bíblia mostra isso, né? Que os homens que mais chegaram perto de Deus, Abraão, Moisés, Samuel, os profetas, o ministério mais importante, a função mais importante que eles desempenharam foi o ministério de intercessão. Não tem nenhum momento na vida de Moisés que foi mais importante do que quando ele falou: Deus, por causa do teu nome, por causa do teu povo, por causa do teu propósito, pode até riscar meu nome do livro da vida para que o teu propósito se cumpra. Isso foi intercessão. Então, eu só queria meditar um pouquinho, né, antes de nós começarmos a orar. Eu vou ler um texto que acho que já lemos nessas reuniões antes, mas está em Hebreus 13, versículo 3, fala de como nós devemos interceder, qual é a nossa, assim, a oração, toda oração é importante. Nós temos um livrinho que foi publicado no comecinho do nosso trabalho, do nosso Ministério de Publicações, chama Procuram-se Sacerdotes. Nessa mensagem, Derek Prince, ele fala, uma que ele fala das diversas formas de sacerdócio, né? Ele fala como tem adoração, louvor, súplicas, ações de graças. Ele fala sobre as diferentes, os sacrifícios, né, que o sacerdote oferece e aquilo que o sacerdote faz, mas ele também coloca que o ministério de oração, o ministério de intercessão, é realmente a mais elevada de todas, porque é na intercessão que nós nos unimos com o coração de Jesus. É nesse momento, com o coração do Pai, é nesse momento, para realmente entrar na intercessão, nós carregamos, não é simplesmente colocar numa lista de oração, não que seja errado isso, mas é, todos nós ouvimos pedidos de oração de outras pessoas, cada um tem uma lista, às vezes bem grande, de pedidos de oração em favor de várias pessoas ou situações, e situações grandes, né, como a guerra, como o propósito de Deus para Israel. Então, nós temos muitos pedidos e nós podemos colocar, né, algumas igrejas têm o costume de muita gente na igreja,
Então, eles chegam e colocam, cada um escreve o pedido num pedaço de papel e coloca numa grande taça lá na frente da congregação, e o pastor ou alguém pega aquela taça, às vezes é uma taça enorme, cheio e cheinho de pedidos de oração, e sem abrir nenhuma, coloca diante de Deus. Deus, o Senhor viu, o Senhor sabe que está escrito nesses papéis e nós colocamos diante de Ti. Eu não acho isso errado, mas eu só estou dizendo que a intercessão é um envolvimento maior do nosso coração, da nossa vida. Jesus, ele está intercedendo ao lado do Pai agora porque ele deu a sua vida. Então, ele é o sacrifício e ele é o sacerdote. Então, ele deu a sua vida e ele está continuamente colocando diante do Pai o sacrifício dele próprio em favor de todos nós. Então, em Hebreus 13, versículo 3, fala assim: lembrem-se dos presos, de que jeito? Como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Então, veja, essa oração, esse tipo de oração, é uma oração em que você se envolve emocionalmente, em que você se coloca diante de Deus e ora por alguém, né? Quando nós oramos pelos cristãos que estão sendo perseguidos, quando nós oramos pelo povo de Israel e pelos palestinos também, que sofreram tanto durante essa guerra, e tem outras guerras em andamento ainda, e enfim, tantas outras situações. Quando nós nos colocamos diante de Deus, não apenas como cumprimento de uma obrigação, ou mesmo, assim, não só de uma obrigação, mas a gente quer mesmo, Senhor, olhe para o fulano que está no hospital, olhe para alguém que está sofrendo isso, olhe para alguém que perdeu um ente querido. Nós devemos, assim, a intercessão é quando nós chegamos a esse ponto de poder orar como se fosse em favor de nós mesmos. Nós sentimos tanto que é como se fosse em favor de nós mesmos. Então, é impossível a gente se envolver com dezenas e dezenas de pedidos de oração. Então, muitas vezes nós colocamos mesmo, recebemos um pedido, ou sabemos de alguém, ou sabemos de uma situação, e nós oramos e sem possibilidade de ter tanto envolvimento. Porém, o desejo de Deus, e esse é o nosso alvo no TJC2, em favor do novo homem, em favor da unidade, em favor do propósito de Deus, nós queremos orar e queremos sentir cada vez mais como se fosse em favor de nós mesmos. Nós sentimos tanto por aquela situação que nós oramos como se fosse nós mesmos passando por aquela situação. E lembrando, então, que o chamado para o ministério de oração, né, tradicionalmente, muitas igrejas têm uma reunião de oração por semana, e pelo menos, né, há muito tempo, quando eu sabia desse tipo de reunião, era assim, conhecido que a reunião de oração era de poucas pessoas, e às vezes as pessoas dão um crédito, tais e tais pessoas são os intercessores da igreja, tão importante, mas, na verdade, em geral, nós não damos a mesma importância. E talvez quando a gente pede, Deus, eu quero me oferecer a Ti, eu quero servir a Ti, eu quero ter um ministério, eu quero servir a Ti, eu não sei quantas pessoas almejam, quantas pessoas desejam, Senhor, se o Senhor puder me chamar, se o Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse um chamado para tal ministério, de ser missionário, de ser pregador, de ser alguém que escreve,
enfim, a gente quer muitas vezes algo que aparece, e o intercessor ele não aparece, e não são, assim, todos nós somos chamados para ser sacerdotes, é um chamado para todos, não é uma coisa exclusiva só para alguns, mas como em todas as coisas, Deus realmente coloca chamados mais específicos, Deus coloca encargos específicos sobre algumas pessoas. Tem exemplos, nós temos até um livreto também que fala sobre um homem chamado Daniel Nash que orava em favor de Charles Finney que aparecia, que era um homem que tinha muito poder e unção na pregação, e poucos sabiam desse Daniel Nash que se dedicava em oração durante as pregações, durante as campanhas. Ele ficava sem comer, ficava noites, ficava se dedicando à oração. E não é muito fácil, não é muito comum. Então, tem diferentes graus, tem diferentes encargos, e, de fato, não são todas as pessoas que vão sentir o mesmo encargo, mas eu queria dizer que isso é fundamental, é a fonte realmente da ação de Deus, não que Deus dependa, é o mistério da oração. A gente sempre faz essa pergunta: se Deus quer que tal coisa aconteça, é do interesse de Deus. Deus quer que nós sejamos um novo homem, Deus quer salvar os judeus, Deus quer nos unir, Deus quer redimir, Ele quer restaurar. Por que que nós precisamos buscar com tanta intensidade? Parece que a gente tem que insistir com Deus, parece que a gente tem que mover o coração de Deus de alguma forma, e não, isso também não é verdade, mas é esse chamamento em que nós nos unimos ao coração de Deus, é um privilégio para nós. Nós somos transformados quando nós oramos. Enfim, é um mistério, mas faz parte desse desejo de Deus de nos envolver, esse desejo de Deus de que a gente se torne realmente amigo dele, que a gente seja um parceiro, que a gente sinta a dor do coração dele, a dor do coração das pessoas que estão passando por aquela situação. Então, esse é o nossa palavra de hoje, né, para nos animar, para nos inspirar e para que a gente possa se colocar diante de Deus. Eu queria relatar rapidamente, porque nós temos orado, eu coloquei já, quando nós mandamos o convite, né, eu coloquei alguns pedidos de oração. Um dos pedidos era em favor de uma reunião que aconteceu ontem. Então, só para colocar vocês a par e para continuar orando, sim, pela causa, né? Mas nós tivemos duas reuniões recentemente. Uma foi no final de setembro, né? Sexta-feira, dia 26 de setembro. Nós tivemos uma reunião no Vale da Bênção, em São Paulo, perto da cidade de São Paulo, com a presença de 30 e poucas pessoas, mas a parte significativa é que tinha ali vários irmãos que representam ministérios diferentes, e esse tem sido um dos nossos pedidos. Vocês têm orado, nós temos orado por isso, e há poucos meses, quando a gente falava, né, entre nós, a gente falava assim: olha, como seria bom se diferentes ministérios que têm mais ou menos o mesmo alvo de buscar essa união entre judeus e cristãos, essa cooperação e o propósito de Deus para Israel. Seria tão bom se nós nos uníssemos mais, se nós pudéssemos estar mais juntos, mas a gente não sabia muito como fazer. E muitas vezes, quando a gente tenta fazer algo que é plano de Deus, mas tentamos fazer do nosso jeito, com a nossa estratégia, muitas vezes não dá certo. Então, ficamos orando e esperando, e de uma forma que nem foi iniciativa nossa, estava sendo organizada essa reunião de oração e jejum em favor de Israel, no Vale da Bênção, e nós nos unimos e ajudamos a convidar outras pessoas,
e tivemos ali essa oportunidade muito singular, muito especial de estar, de fazer conexões, porque alguns desses irmãos, dessas lideranças, não se conheciam um ao outro. E ali nós tivemos essa reunião de oração e houve a oportunidade de nos conhecermos, mas aí nós começamos a planejar essa reunião que aconteceu ontem, exatamente no local ali onde Daniel Woods tem sua congregação messiânica, né, que chama Beit Sar Shalom, lá em São Paulo, no coração aí do bairro judaico de São Paulo, Higienópolis. Então ali estávamos representando 6 ministérios diferentes, inclusive o próprio Daniel, que é um judeu messiânico, mas ele também representa um ministério que chama Chosen People, o povo escolhido, que tem uma história, não posso entrar nisso agora, mas na próxima reunião de segunda-feira, no início de novembro, Daniel Woods vai falar conosco sobre esse ministério do Chosen People, que tem uma história muito ligada à história da família do Daniel Woods. Então, estávamos ali em 6 ministérios e houve, assim, um momento muito precioso. Eu não vou falar nomes, mas um dos irmãos presentes está temporariamente no Brasil, mas ele mora em Israel, e eles têm sofrido muito, não só a morte, famílias que perderam amigos ou membros da família, mas membros, assim, filhos, jovens, adolescentes, crianças, têm sido muito traumatizadas por causa de toda essa situação da guerra e de cenas que nem um adulto, nem uma pessoa que já viu um monte de coisas terríveis, às vezes não tem condições de assistir, de ver as coisas que aconteceram naquele 7 de outubro. Então ele abriu o coração e falou sobre a situação da própria família dele, de outras pessoas de Israel, e ele contou, e olha, assim, isso é até um motivo de louvor a Deus, porque o Brasil, que tem uma cultura de acolhimento, de compaixão, de, assim, não que os brasileiros nós sejamos melhores do que outros, mas é um dom, é uma parte da cultura e uma parte, sim, que Deus, um papel que Deus deu. Várias pessoas de Israel têm saído de lá para receber acolhimento, para receber terapia, para ser curado dos traumas e das ansiedades, das coisas que têm acontecido lá. E foi um momento muito especial nessa reunião. Um outro líder de ministério falou que tem se sentido muito sozinho, às vezes até desanimado, porque encontra muita oposição. Nós podemos até ter a impressão que as igrejas evangélicas, de maneira geral, as igrejas cristãs, católicos, evangélicos, em geral, há um apoio a Israel, há uma abertura. Mas quando esses ministérios que trabalham com líderes, com igrejas e procuram falar que não é só gostar de símbolos de Israel, de viajar para Israel, de reconhecer que a história do cristianismo, a história da Bíblia tem tudo a ver com Israel, mas um envolvimento mais atual, uma disposição de se doar, uma disposição de contribuir, nosso bolso. Tem muita coisa que, às vezes, na hora do vamos ver, um outro falou lá assim que, às vezes, ele vai levar essa mensagem, a importância de apoiarmos, de ajudarmos as pessoas que estão sofrendo. Na hora que fala, na hora que leva uma palavra assim para uma igreja, uma conferência, muitas pessoas choram, muitas pessoas são tocadas, mas depois não tomam nenhuma atitude prática, não assumem nada, às vezes porque não tem até um caminho
claro para seguir, mas às vezes fica só uma emoção do momento. Então, por isso que eu estou falando sobre intercessão, e há pouco tempo nós falamos que na intercessão a gente se dispõe a ser a resposta, uma parte da resposta da nossa oração. Então, nós queremos passar adiante, nós queremos dar mais passos, nós queremos ser pessoas dispostas até a sofrer juntos. Hebreus 13, esse texto que eu li, fala sobre orar pelos presos como se nós estivéssemos presos, mas existem coisas que nós podemos fazer, nós não vamos talvez ir para Israel ou mesmo para pessoas, um outro irmão falou sobre a necessidade de amar os judeus que estão no Brasil, não só os judeus que estão longe. Enfim, são vários desafios sobre essa reunião. Nós não sabemos ainda qual vai ser o próximo passo, mas nós realmente sentimos que houve uma testificação muito geral de todos que estavam ali, que foi um momento muito especial. Então, a gente sentindo a aprovação de Deus, sentindo a graça de Deus, nós queremos, com certeza, nós daremos outros passos, né? Então, pedimos que estejam em oração em relação a isso. Eu quero reforçar o pedido de oração que eu coloquei, né, junto com o convite, que é em favor da propriedade Beit Sar Shalom, agora segunda-feira, nessa segunda-feira, dia 20, vai ser julgado o recurso, vai ser julgado o recurso que estão fazendo porque a juíza que tinha liberado das taxas, e não é só uma taxa de 2, 3, 4, 5 mil, é uma taxa, seriam impostos, seriam taxas muito elevadas, assim, fora da condição deles de pagar. Então, eles tiveram liberação e depois houve uma revogação da liberação. Então, agora está na instância superior e eu queria pedir oração especialmente pela advogada, quem vai fazer a defesa nessa instância, nesse julgamento, segunda-feira agora, quem vai fazer a defesa como advogada da Beit Sar Shalom, defendendo a necessidade de isenção, é uma judia messiânica que faz parte da congregação Beit Sar Shalom. O nome dela é Andréia. Então, vamos orar especificamente por ela, para que ela tenha graça, sabedoria e que ela possa fazer essa defesa com a ajuda de Deus, e que Deus, que tem feito tantos milagres já em relação a essa propriedade, não é uma questão do valor ou de querer se apegar a alguma propriedade, é um lugar que tem história. Nós estivemos reunidos ali ontem. O lugar transpira história desde 1969, que a família do Daniel Woods abriga judeus, testemunha para judeus, é um testemunho ali. Então, a gente sente que é algo e foi comprado pelos esforços do pai do Daniel. Então, agora, né, que passou dessa missão para a entidade da Beit Sar Shalom, nós queremos orar que o Senhor complete a sua obra. Então, vamos sentir como se isso fizesse parte da nossa luta, da nossa própria dificuldade que estamos enfrentando. Então, nós temos esses pedidos de oração que foram feitos, irmã Ádula e o pastor André Mira estão em Israel, estão participando de oração e de reuniões lá em Jerusalém para buscar a direção de Deus para o próximo ano, para o futuro, os próximos passos do TJC2. Então, isso também é um grande pedido de oração. Então, exatamente isso, só que na prática que o Christopher falou, nós só podemos exercer o amor se a gente for ao encontro do irmão. Então, nós tivemos uma oportunidade de estar no Jocum, né, em Curitiba,
fomos muito bem recebidos pelo Robson, foi muito edificante, foi uma tarde assim acolhedora, onde tenho certeza que Deus se alegrou de ver os seus filhos reunidos. Foi uma troca de experiências de ambos os lados. Pudemos falar, né, sobre justamente o que o Christopher compartilhou com a gente. E nós cremos que parte da resposta da intercessão é a ação. Então, na verdade, nós fomos para o encontro das irmãs, da irmã Ádila e da irmã Nerama, em Curitiba, mas encaixamos uma visita. Fomos dar um abraço no irmão, fomos receber o irmão, e ali Deus nos permitiu crescer em graça, sabedoria, intimidade, partilha de experiências. Foi uma tarde, assim, memorável, tanto para nós, e tenho certeza que agradou o coração de Deus. Então, é algo que nós recomendamos. E também a troca das necessidades de um lado e de outro. Isso direciona as orações. Então, aproveitando a oportunidade, nós somos um grupo que ora exatamente por isso, para que Deus abra oportunidade, para que a gente enxergue essas oportunidades como sendo uma estratégia em nome da unidade e para preparar o caminho para a volta do Senhor, que é a reconciliação, né, entre gentios e judeus. Foi maravilhoso mesmo, e a gente pôde abraçar, ouvir, confortar, consolar, sentir a solidão, o desânimo, né, a fraqueza, e compartilhar tudo que, no meu caso, o que eu vivi nesses 4 anos de oração e intercessão pelo novo homem, as lutas que eu passei, as lutas espirituais, as lutas físicas, de saúde, e como que isso foi enfrentado, como que começou a fluir, a diminuir, como que eu consegui permanecer e perseverar, mesmo que quando não tinha ninguém para orar comigo, quantas vezes eu fiquei, em quantos meses. Então, isso trouxe uma identificação e nós colocamos a serviço, né? Nós estamos aqui para isso mesmo. Porque se você faz parte desse mover, dessa causa, se o seu coração tem sido dolorido, doído, tem se contorcido pela essa unidade do corpo do Senhor e entre judeus e gentios, e tem sofrido com a solidão, com dores, com ataques, ou não sabe como fluir, entre em contato conosco, se abra, nós podemos estar aí com vocês, e nós estamos aqui para isso, para fortalecer, para interceder, para cobrir, para cortar essas guerras, né, para que vocês possam permanecer e perseverar, porque a única chave que nós temos é essa, é permanecer e perseverar. Aqui em Foz ainda não existe um grupo fixo de pessoas que orem por todas as causas do TJC2, do Novo Homem. Algumas coisas são levadas nos turnos de oração, né? Que trabalha, porque é uma casa de oração, Everyday Room, e tem duas pessoas que estão lá. Tem um núcleo de estudo, e a filha do Hudson, junto com o Pedro, a Laren e o Pedro, eles estão trabalhando nesse núcleo de estudo, e eles que têm buscado coisas para compartilhar e gerar esse peso no coração de alguns irmãos. E quem estava na sala conosco era o Hudson, eu, a Kelly e o Pedro. A Laren está fazendo prova lá em Curitiba. E então, nós oramos por algumas das causas do TJC2, e o Pedro comentou que a questão do TJC2 pode ser mais aprofundada, precisa de mais aprofundamento aqui na comunidade, e comentou sobre como as pessoas que chegam carregadas da teologia da substituição. Então, eu dei uma orientação para que eles lessem o livro, o Ministério da Oliveira, em coletividade, com abertura para perguntas,
respostas e oração por cada um e cada pergunta que viesse, e também trabalhassem aquele material da glória e a vergonha em coletividade, porque ali ensina como desconstruir a teologia da substituição. E é um conteúdo para trabalhar, para orar em cima e para levar para o tempo de intercessão também. Mas eles já estão aqui acertando com Christopher, né, Christopher? Dele vir aqui em fevereiro para dar um aprofundamento sobre o TJC2 aqui na comunidade. Mas eles têm planos de firmar um grupo específico, constante, de pessoas constantes, as mesmas pessoas, né, para orar pelos motivos do TJC2. Então, tem sido um tempo bom aqui com eles, a gente tem sido uma troca muito boa, e o Senhor com certeza tem se agradado, tem sido muito especial. Amém. Amém. Muito obrigado por compartilhar. Isso ajuda a gente a se conectar. E vamos lembrar de orar, então, pelos grupos de oração, né? Tem esses irmãos que estão se preparando, estão se aprofundando para isso, em Foz do Iguaçu, em Curitiba e em vários outros lugares. Vamos orar sempre, lembrar de orar pelos próprios grupos de oração, para que o Senhor fortaleça, inspire, e realmente nós queremos avançar nessa área de intercessão, ok?